Fala, se preciso for, pegue um retorno, mas não saia do caminho. É o tema nessa noite. Vamos falar bem alto? Fala, se preciso for, vou pegar um retorno, mas não vou sair do caminho chamado Jesus. Senhor, eu quero te pedir, Pai, junto com a tua igreja agora, fala conosco. Pai, eu não tenho nada para oferecer para a tua igreja, a não ser a unção que venha derramada sobre mim, para poder pregoar a tua palavra. Somente, Pai, eu sou um pregador limitado. A minha voz só consegue chegar até os ouvidos da tua igreja. Mas o teu Espírito Santo tem o poder de penetrar nos corações que estão aqui nesta noite. Eu só te peço, Senhor, me ajuda, Pai, a pregoar a tua palavra nessa noite. Aquilo que eu não conseguir nem alcançar os ouvidos, que teu Espírito alcance os ouvidos da tua igreja. E que teu Espírito Santo venha, Pai, fincar a tua palavra em nossos corações. A começar de mim, que mesmo ter recebido a tua palavra, eu necessito também ser ministrado por ti. Ainda mais, eu te peço, como de costume, humildemente, me diminua, mas que o Senhor cresça. Acrescenta mais uma vez palavra de sabedoria, palavra do conhecimento. E venha dar unção sobre os intercessores, que na hora de nós orarmos, revelando a eles o oculto e o profundo, para que possa levar as pessoas que estão aqui nessa noite, se preciso for, a ajudar a recalcular a rota, para seguir verdadeiramente o caminho chamado Jesus. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Faça um retorno, mas não saia do caminho. Quem já saiu de viagem aqui, dá um glória a Deus aí. Quem já viajou aí, dá um glória a Deus aí. Quem pretende ir para a praia ainda esse ano aí, dá um glória a Deus misturado com aleluia. Se tiver lá um espacinho no porta-mala, eu aceito ir junto. É normal. E quem já errou, saindo de viagem, você errou o caminho. E quando você erra o caminho, o que nós temos que fazer? O que temos que fazer? Um retorno. Às vezes nós ouvimos, não sei se eu vou saber pronunciar, o Waze. Ou às vezes nós colocamos ali o endereço no GPS. Ou às vezes nós usamos o Google Mapa. Mas mesmo assim, uma certa vez eu pondo no GPS, ele me levou para uma rua sem fim, uma rua sem saída. Quem já foi guiado para o GPS de uma forma errada aí? Sabe que só foi eu aqui? GPS também, às vezes, não engana, né? O Waze também, né? É Waze, né? Ele nos engana. Mas todos esses aplicativos, eles precisam ser atualizados. Todos os aplicativos, eles precisam ser atualizados para poderem ter um funcionamento perfeito. Mas graças a estes aplicativos que nos socorrem, né? Graças a esses aplicativos que nos levam ao destino, nós não precisamos mais parar no posto Ipiranga e perguntar no posto Ipiranga, né? Lembra disso? Onde eu vou chegar a tal lugar? Pergunta no posto Ipiranga. Os aplicativos vieram para nos ajudar. Louvado seja Deus por isso. Mas quantas vezes nós pegamos o retorno, porém, ao pegar o retorno, de vez em entrar na saída certa, pegamos o caminho errado. Você já fez isso? Você vai pegar o retorno, aí você pega e de vez em entrar no caminho certo, você pega o caminho errado. E quando saímos de viagem então, você que vai para a praia, ainda este ano, imagina que com certeza, nós estamos focados no destino. E nós não desistimos, quando nós saímos de viagem, a prosseguir. Mesmo quem já de viagem, saiu de viagem, e o pneu furou. Sabe que isso acontece comigo? O pneu furou no meio do caminho, você teve que parar. Quem já pegou uma tempestade no meio da viagem aí, dá um glória a Deus. Às vezes pegamos tempestade no meio do caminho. Às vezes erramos o caminho.
Às vezes, em alguma viagem, causa estresse. Sabe que sou eu que às vezes fico estressado viajando? Às vezes, em algumas viagens, mas mesmo assim, causando alguns estresses, nós persistimos a continuar no caminho, porque o nosso destino é o foco. Agora vamos imaginar que o culto acaba hoje, vai dar meia-noite, você já vai pôr a mala no carro, vai sair para a praia. Com esse calor aí, William, que maravilha, que maravilha. Estamos em caminho para a praia. Com certeza no percurso irá surgir várias tribulações, mas nós estamos focados e nós não vamos desistir. É correto? Quem já desistiu de ir para a praia no meio do caminho? Não tem como, né? Nós vamos, nem que chegar de carona nós chegamos. Vamos para a palavra nessa noite. Abra comigo em 1 Pedro capítulo 2 versos 11. Glória a Deus. 1 Pedro diz assim: amado-vos, peço-vos que como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscência da carne, que combate contra a alma. Na versão James, da King James atualizada, diz assim: amado, exorto-vos que como peregrinos e estrangeiros vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Na versão João Ferreira de Almeida atualizada, diz assim: amado, exorto-vos como peregrino e forasteiro, que vos abstenhais da concupiscência da carne, a quais combate contra a alma. Nós vimos aqui na palavra, olhando para a palavra que nós acabamos de ler em 1 João capítulo 2 versos 21, João está nos chamando de peregrinos. João olha para mim, olha para você, olha para nós, ele chama de peregrinos. Ou seja, nós somos peregrinos neste mundo. Então a palavra peregrino significa estrangeiro. Então veio a me entender pela palavra que eu e você, nós estamos em uma viagem nessa terra. Eu, você, nós estamos de passagem nesta terra, porque eu, você, nós, a palavra fala, nós somos peregrinos, somos estrangeiros e estamos em uma viagem, onde muitas vezes nesta viagem, eu e você, nós será necessário pegar alguns retornos. Será necessário às vezes nesta viagem pegar algum retorno e voltar para o caminho, pegar algum retorno e não sair do caminho chamado Jesus. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, para você que vai me assistir ou que está me assistindo, a Bíblia ela não é um manual de regras. A Bíblia não é um manual de regras daquilo que você pode fazer e daquilo que você não deve fazer. Não, a Bíblia não é. Deus não nos proíbe de fazer nada. Deus não proíbe eu, você, nós de fazermos nada. Porém, a forma que eu e você, nós vivemos, condiz se eu e você, nós estamos vivendo verdadeiramente a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E olhando nesta madrugada, falando com Deus, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, falou: filho, eu não procuro homens e mulheres perfeitos. Filho, eu não procuro uma igreja perfeita. Filho, não jamais nessa geração, acredito eu, não vai existir um Enoque, não vai existir um Elias, que nem a morte experimentou, por serem tão perfeitos, por serem viver uma vida tão separada. Deus não permitiu que Enoque e Elias experimentassem a morte. Deus colheu para eles antes de experimentar a morte. Então, olhando para a palavra,
Deus, Marcelo, que saudade de você. Ele não quer a sua perfeição. Deus não espera a nossa perfeição. Não. Deus não está esperando a nossa perfeição, porque Ele sabe que é impossível, praticamente impossível, eu, você, nós sermos perfeitos. É impossível sermos perfeitos. Ainda mais vivendo num mundo hoje tão corruptível. Então, olhando para a palavra, e o Espírito Santo falou muito forte no meu coração: filho, eu não quero perfeição, mas eu quero, no mínimo, dos meus filhos, das minhas filhas, sinceridade. Sinceridade, verdade. Perfeição eu sei que é impossível, mas sinceridade e verdade depende de cada um deles. Então, nesta noite, Deus vai olhar para mim e para você, e ver se verdadeiramente vai encontrar aqui corações sinceros, corações verdadeiros. A Bíblia diz em João 8:44, nós vamos ler bem a palavra hoje, eu vou tentar ser rápido. Evangelho de João, capítulo 8, versos 44. Diz assim as Escrituras, 8:44, Evangelho de João 8:44. Aleluia. Está quente. Nem parece que teve uma tempestade de vento há poucas horas, hein? Eu estava sozinho aqui na igreja, eu fechei tudo a porta e tipo para o escritório. João 8:44 diz assim: vós tendes por pai ao diabo, ele quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque no Satanás não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso. Ele é, dá para ler lá? Ele é o quê? Ele é o quê? Pai da mentira. Então nós vimos aqui, lembrando que lembra disso, tá? Traga para o irmão, nós estamos em uma viagem hoje. Estamos em uma viagem, lembrando que estamos em uma viagem, onde cada um de nós somos responsáveis pelo percurso nesta viagem, chamado vida eterna. Cada um de nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Eu, você, nós estamos caminhando para a terra prometida. Ou será por arrebatamento, ou será por morte, mas nosso destino é a vida eterna. Então cada um de nós somos responsável por esta viagem. Eu não sou responsável pela viagem da Caroline, eu não sou responsável pela viagem do César, eu não sou responsável pela viagem da pastora, embora eu amo muito eles e gostaria muito que se vê caminho junto comigo, nós vamos estar na Nova Jerusalém, mas eu não sou responsável por eles. Cada um é responsável pela viagem chamada vida eterna. E eu e você, nós acabamos de ler que o diabo, ele é o pai da mentira. Então, o que eu pergunto para você através do Espírito Santo, se o diabo ele é o pai da mentira, por que será que então muitos cristãos insistem em viver uma vida mentindo? Se Satanás é o pai da mentira, por que muitos crentes vivem mentindo, insistindo tanto em mentir, insistindo tanto em enganar, em não ser verdadeiros, em não ser sinceros? Ei, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, Jesus morreu por nós, não para que Satanás fosse seu pai, não, Jesus morreu por nós, para que Deus, eu e você fôssemos chamados de filhos de Deus. Ele não morreu e se ressuscitou para você entender que Ele é o caminho. Ele morreu e ressuscitou para você entender que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, se você entrou aqui nessa noite vivendo uma vida de mentira, vivendo uma vida enganosa,
mentindo para o pai, mentindo para a mãe, mentindo para os irmãos, mentindo. Hoje é noite de você pegar o retorno e começar a voltar para o caminho. Se você tem percorrido o caminho da mentira, não existe, pastor, é uma mentirinha pequena, é uma mentirinha pequenininha. Não existe mentira pequena, não existe mentira grande. Mentira é mentira e ponto. E quem faz essas práticas, a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. E se eu e você, nós mentimos, o que nos tornamos? Filhos do pai da mentira, chamado Satanás. Hoje é dia de pegar o retorno e voltar para o caminho chamado Jesus, se você está fora dele. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versos 12. A boca pode glorificar a Jesus. Hoje é noite de Santa Ceia. O Senhor quer tomar conta da nossa vida. Ele quer ser o nosso GPS espiritual. Uau! Se puderem, por favor, abrir as portas todas. Tem um Tiago abençoado aí para abrir os portões para que possa ventar mais. A presença de Deus está neste lugar. Êxodo 20, 12 diz assim, com muita calma. Êxodo 20, honrai. Vamos ler junto? Honrai. Tem uma igreja viva aí? Honrai teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor te Deus te dá. No caminho desta viagem, chamado vida eterna. Aleluia. Honrar pai e mãe é um direcionamento para seguir neste caminho. Porque percorremos, então, se honrar pai e mãe é um direcionamento dado por Deus. Porque nós, filhos, desonramos o pai, desonramos a mãe. Por quê? Porque nós, como filhos, percorremos caminhos da desonra. Porque nós, como filhos, às vezes somos mal criados. Porque nós, como os filhos, às vezes queremos gritar mais alto que o pai, que a mãe. Porque às vezes nós, como os filhos, queremos sair de casa e nem sequer ainda saiu da fralda. Se me entende? Filhos ficando bravo para limpar a casa. Filhos ficando bravo em querer lavar uma louça. Filhos ficando bravo em lavar o seu próprio calçado. Filhos ficando bravo em arrumar o seu quarto onde dorme, onde no mínimo arrumar a tua cama. Eu era pequeno, bom, pequeno ainda sou, né? Não poderíamos levantar e trabalhar quando meu pai nos chamava, se nós não arrumássemos a cama. Ai, se eu saísse de casa sem arrumar a cama. E hoje vivemos uma geração que não quer arrumar a cama, mas quer namorar. Não quer arrumar o quarto, mas quer beijar bastante na escola. Mas não quer nem lavar a louça para a mamãe. E se for mexer no fogão se queima. Mas beijar, talvez beija muito melhor do que até a mãe, já que está de idade. Estamos num caminho chamado vida eterna. Filhos mentindo para o pai, para a mãe. Filhos querendo fazer chantagem emocional para o pai, para a mãe. Filhos não querendo frequentar a escola. Filhos não querendo se esforçar no mínimo para tirar uma boa nota, mesmo que o ensino está precário. Mas é você que é o melhor interessado em aprender. Hoje o aprendizado está fácil. Uma geração de filhos preguiçosos, omisso aos estudos.
Estamos no caminho chamado vida eterna. Ei, filhos, hoje é o dia do retorno. Se preciso for, se você estiver percorrendo o caminho errado, volta para o caminho correto, chamado Jesus. Não é a forma que o seu pai age com você, não é a forma que os seus pais agem com você, é a forma que você tem que agir com seus pais, se você quer ganhar eles para Jesus. Eles precisam ver uns filhos diferentes, eles precisam conhecer um Jesus que não consegue ver. Eles não vão ler a Bíblia, mas eles vão ler a Bíblia em você. Chegar em casa hoje, antes de dormir, mesmo que eles não tenham costume, pensa pai, pensa mãe, pai, mãe, posso te dar um beijo no rosto antes de dormir? Pai, mãe, talvez eles não tenham esse costume, mas é você que vai devagarzinho buscar e adquirir este costume neles. Como eu carrego comigo, não importa quem são seus pais, mas quem você quer ser quando crescer. A Bíblia diz em 1 Samuel 5:23, estamos num caminho chamado vida eterna. Hoje é dia de nós fazermos algum retorno, se preciso for, mas não saia do caminho chamado Jesus. 1 Samuel 15:23. Eu estava procurando minha água, obrigado, linda. Aleluia. Ontem nós estávamos aqui no culto de adolescente. Eu fiz um monólogo com eles aqui, foi algo espetacular. No momento de oração, filha. Deixa eu ver se eu me lembro o nome. Eu sou ruim para decorar o nome. Johanna. No momento de oração, ela com muita intensidade, buscando Deus. Eu vi o livro da Bíblia, filha, se abrindo em você. Eu via o livro da Bíblia se abrindo em você. Que você possa cada dia mais ter desejo de ler. E em pouco espaço de tempo, se você confiar no teu pastor que está falando por você, em pouco espaço de tempo você vai estar ministrando a palavra de Deus com ousadia e trepidez. Porque Deus procura improváveis como eu e você. Então, pai e mãe que é filho de adolescente, juniores, não sei porque o seu filho não estava aqui. E o que você tem feito para o seu filho estar aqui, pai e mãe de juniores e adolescentes? Você sabe, o lugar deles estar é aqui, na casa de Deus, buscando a palavra e orientação do seu pastor. Porque Ele quer dar destino para os seus filhos, que talvez você como pai e mãe não vai conseguir dar. Voltamos, porque nós estamos no caminho chamado vida eterna. Nesta passagem, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 15:23, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não seja mais rei. Nesta passagem que nós estamos lendo, que acabamos de ler, relata sobre o rei Saul, na qual, por não querer ouvir as instruções de Deus, por preferir seguir o seu caminho em rebeldia, em rebelião contra Deus, ao ponto que o próprio Deus o rejeitou. O próprio Deus não quis mais saber dele, porque ele se levantou com rebelião à palavra, à orientação que Deus havia dado. Infelizmente, quantos de nós não queremos submeter a palavra de Deus? Quantos de nós não queremos submeter a igreja? Quantos de nós não queremos submeter a liderança da igreja? Quantos de nós não queremos submeter ao seu pastor, ao seu padre, ao seu rabino, ao seu sacerdote? Não aceitam ser orientados, se acham dono do seu ser, quer fazer do seu jeito, conforme acha que deve ser feito, e não aceitam ser confrontado, direcionado para o caminho que deve seguir. Ei, rebeldes não aceitam ser confrontados. É triste, Deus estava confrontando o rei,
E Saul não aceitou o confronto de Deus, se rebeliou contra as instruções divinas. Quantos rebeldes, eles não aceitam não como respostas, não estão sujeitos a ouvir não. E a primeira coisa que um crente aprende é ouvir não, porque o não de Deus também é resposta. Não aceita ser confrontado, prefere se rebeliar, prefere virar as costas, prefere criar grupinhos para denegrir, difamar o seu líder, prefere formar grupinhos para difamar a sua igreja, para denegrir o seu pastor, para denegrir a sua igreja. Igreja, se porventura nós encontramos no caminho da rebelião, em submissão a Deus, em submissão à sua palavra, em submissão à sua liderança, hoje é dia de pegarmos um retorno e voltar para o caminho da obediência, da palavra e dos seus princípios. Ei, não existe sucesso sem obedecer princípios de honra. Deus não trabalha na desonra, Deus é um Deus de honra. Não tem como trabalhar no princípio da desonra. Homens e mulheres de Deus, vamos aprender a ser homens, ser filhos que honra a Deus, que honra a sua igreja, que honre o seu irmão, exclusivamente o seu irmão. Hoje é tempo de nós pegarmos um retorno. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versos 19, aleluia, deixa eu ver o horário para corrermos. Não tem como, aleluia, Deus não trabalha na rebeldia. Eu louvo a Deus. Às vezes eu tenho perguntado para Deus, falei, Senhor, eu nunca fui assim, Senhor, porque eu tenho sofrido tanto assim. Deus trabalhou até no meu coração, filho, eu só estou deixando você mais forte, fique em paz. Não é pelo aquilo que você faz, é pelo aquilo que eu quero te transformar. Gálatas capítulo 5, verso 19. Olha quantos caminhos a minha carne, a sua carne, a nossa carne quer nos levar para que eu e você e nós perdemos a vida eterna. Porque o maior desejo desta carne nossa é nos levar para o inferno. O maior desejo dessa nossa carne é nos tirar do propósito de Deus. O maior desejo da nossa carne é viver nos caminhos que tem atalho e não caminhos que tem Jesus. Porque as obras da carne, olha o caminho, são manifestadas. As obras da carne, olha o caminho que a carne quer te levar: adultério. Olha o caminho que a carne quer te levar: fornicação, ficar falando mal do irmão, ficar fazendo picuinhas, defamando, fazendo grupinhos. Que a carne quer te, olha o caminho que a carne quer te levar: impurezas, lascívias. Esse é o caminho que a carne quer te levar. Porque, continua, filho, próximo. Idolatria. Idolatria não é só santo de estátuas, não. Idolatria talvez possa ser o seu serviço. Idolatria talvez possa ser a sua profissão. Idolatria talvez possa ser o seu marido. Idolatria talvez possa ser o seu filho. Idolatria talvez possa ser o seu estudo. É aquilo que mantém o seu coração longe de Deus. Pode ser idolatria. Eu lembro uma vez, a pastora me permite, a nossa pastora orientando ela dizia: Carol, Deus só vai agir na sua vida, filha, se você parar de idolatrar o seu marido. Também, né? Puderam, né? 1,80 m, bonito, moreno. Brincadeira à parte. Deus falou muito, ela viu a pastora falando, Deus falando na boca dela, porque a pastora, ela via em mim, mas ela sempre, um amor excessivo. Ela me amava por falta de conhecimento. O coração dela amava mais a mim do que a Deus. Até que ela entendeu, direcionado pela pastora,
que primeiro é Deus, depois é o marido, depois é o filho, depois é o pai, depois é a mãe, depois é o emprego, depois é a profissão, depois é o estudo. Primeiro é Deus. E para honra e glória, quando ela conseguiu assimilar isso, a nossa vida foi direcionada. Fizemos o retorno e seguimos o caminho chamado Jesus. E a carne continua querendo te levar para o caminho. Feitiçaria. Feitiçaria não é só lá não, tá? No terreiro não. Feitiçaria é crente abrindo a boca para amaldiçoar o irmão do lado, de vez abençoar. Falei, irmão, Deus te deu um trabalho melhor, irmão, sua vida vai ser uma bênção. Inimizades. Como que Satanás trabalha no meio do crente, do cristão, criando inimizades. Pessoas que eram muito amigos, pessoas que eram aliados, e por causa de uma picuinha pequenininha, viraram inimigos. É a carne trabalhando para não querer nos levar para o caminho chamado vida eterna. Contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias. Tem mais, filho? Invejas, homicídios, bebedice, glutonarias. Vamos ser sinceros, como é bom comer, né? Essa noite, esse tempo atrás, eu comi tanto, que eu achei que ia morrer. O que eu fiz? Dobrei meu João, Pai, perdão, Pai, pela minha guludice. Glutonaria é pecado. Glutonaria, coisa semelhante a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que comete tais coisas, não herdarão o reino de Deus. É a Bíblia falando, não é o pastor, igreja. É a Bíblia nos direcionando o caminho, é a Bíblia levando eu e você nessa noite a pegar um retorno, se preciso for. Olha quantos caminhos a nossa carne quer nos levar, cada vez mais nos distanciar de Deus e do caminho da vida eterna. Todos estes caminhos, sem exceção, quer nos levar para longe de eu e você, nós herdarmos a vida eterna. Quantos lares estão sendo dilacerados por causa do vício das drogas, por causa do vício do álcool, por causa do vício da pornografia, por causa do vício da prostituição, por causa das contendas, intrigas, ciúmes. Quantos lares estão sendo desfeitos por causa da falta de lealdade no juramento que fizeram perante o altar? Quantos lares sendo corrompidos por causa das traições? Quantos casais foram desfeitos por causa de traições? Quantas famílias sendo destruídas por causa de prazeres mundanos? Igreja, a geração de pouca informação, aos poucos estão morrendo. Meus pais não existem mais, eu já enterrei meus pais. Nenhum deles tinha estudo. Minha mãe estudou até a 3ª série. Meu pai acho que foi até o 5º ano. Minha mãe não sabia escrever o nome dela. Meu pai só sabia escrever o nome dele, não sabia ler. Mas meu pai e minha mãe sempre foram homens de palavras. Sempre foram homens de palavras. Essa geração está morrendo. Essa geração está morrendo. Geração que não tinha conhecimento, mas tinha princípio. Hoje vivemos uma geração tão fácil ao conhecimento, mas ao mesmo tempo desinformada, por falta de comprometimento com o conhecimento, e de falta de comprometimento com princípios, com Deus e com a palavra. Entenda, igreja, entenda nessa noite, nós temos um corpo, possui uma alma e um espírito. Um corpo, a carne brigando pela alma, e o espírito brigando pela nossa alma.
A nossa carne está brigando para levar a nossa alma para o inferno. O nosso espírito está brigando com a nossa alma para levá-la para o céu. A minha pergunta, sabe qual é nessa noite? Aquilo que você tem alimentado mais será o destino da sua viagem. O céu ou o inferno vai depender daquilo que você estiver alimentando mais. Deus não pode intervir por mim. Satanás não pode intervir por mim. Deus não pode intervir por você. Satanás não pode intervir por você. Não. A decisão de caminharmos no caminho só cabe a mim, a você. A cada um tem sua própria decisão. É como a palavra que eu tenho dito no final do culto. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A não ser quem? Só nós mesmos saímos do caminho chamado Jesus. Sabe, igreja, vivemos num mundo hoje, tem muitas alternativas, muitas formas de viver, muitas formas de caminhar, muitas formas a serem seguidas, muitos caminhos a ser trilhado, mas existe apenas um único caminho que nos conduz para a vida eterna. Um único caminho que nos leva para a vida eterna. E a Bíblia diz em João 14,6, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diz, põe lá, filho, para não ficarem minhas palavras. João 14,6, Jesus dizendo, as bocas podem glorificar Jesus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esse é o caminho que precisamos trilhar. Este é o caminho que precisamos percorrer. O mundo pode nos apresentar vários caminhos, mas o nosso manual, o nosso GPS espiritual diz que o caminho é Jesus. Existe apenas um caminho, é Jesus. E para trilhar neste caminho, como diz no início, para trilhar neste caminho, como eu havia começado a ministração, Deus não quer a nossa perfeição, Marcelo. Vamos cair, vamos errar várias vezes, porque Ele sabe que não vai ser como nós sermos perfeitos, não tem como. Mas aqueles que são sinceros, Ele fala: ei filho, você caiu, mas levanta, porque comigo, com Ele, não comigo não, com Ele, com Deus, eu vou te ajudar a não cair mais. Ele não quer perfeição nossa, Ele só quer sinceridade, Ele só quer verdade, só quer verdades, só quer sinceridade, porque Ele sabe aonde nós vamos cair, Ele sabe aonde vamos tropeçar. Mas hoje nós estamos na época da graça, e por essa época da graça, Ele não condena a mim, você e a nós. Ele pega na nossa mão e fala: ei, vamos começar de novo. Eu comecei o ministério, eu tinha acho que 26 anos, 23 anos, 24 anos, 25, 26. Tropecei muito. Comecei o ministério, um pastor que caminhava junto comigo falou para as outras pessoas: isso aí não vai chegar a lugar nenhum, é muito novo. Falhei, tropecei, pensei em desistir, pensei em parar, achei: Senhor, esse caminho não é para mim não, sou imperfeito, Senhor. Diz muitas
Muitas vezes eu disse, Tainá, que você gritava aqui ontem desesperadamente: por que você me escolheu, Senhor? Por que eu, tão falho, tão errante, não sei falar um português direito, por que me escolheste? Pisei na bola com o Senhor, não deveria, falhei. Mas mesmo assim ele olhou e falou: filho, eu te escolhi por causa dessa sinceridade sua, porque você não tenta me enganar, mesmo sabendo as coisas erradas que você faz. É isso que Deus quer de nós, igreja: sinceridade. Perfeição não vai ter, não. Não tem como sermos perfeitos, mas tem como nós dizer não para muita coisa, para agradar a Ele. Aleluia. Ele quer, no mínimo, de mim e de você, que possamos nessa noite fazer o retorno da obediência e o retorno da sinceridade. Senhor, eu estou aqui te servindo, Senhor, mas eu ainda fumo, Senhor, mas com a sua força eu vou parar de fumar. Senhor, eu estou aqui te servindo, Senhor, eu ainda estou usando droga, mas com o Senhor me ajudando, eu vou parar de usar droga. Senhor, eu estou aqui, Senhor, te servindo, eu ainda bebo, mas com o Senhor eu vou parar de beber, porque eu não quero perder minha família. Senhor, eu estou aqui te servindo, eu ainda vejo pornografia, estou perdendo o desejo da minha casa, mas com o Senhor eu vou parar de ver pornografia. É sinceridade, igreja, é o que Deus quer de nós, que nós possamos trilhar o caminho da sinceridade, da obediência, e saber se o caminho que estamos percorrendo é fazer toda a pergunta que eu faço no livro que eu li: no meu lugar, o que faria Jesus? O caminho que você está percorrendo hoje, se o seu lugar, se Jesus estivesse andando os seus passos, traga para a tua vida. Se Jesus estivesse andando os seus passos, Ele percorria o caminho que você está percorrendo? É sobre isso, igreja. Ele percorria o caminho. Ei, vamos imaginar aqui, vamos ser culto racional. Jesus tomou conta dos seus pernas, da sua perna, para você que anda. E você sabe o caminho que você está andando. Todos nós sabemos. Ele ia junto com você? Ele estaria junto com você? Qual é o caminho que você tem percorrido? Neste caminho que você está fazendo, tem agradado o dono do caminho, chamado Jesus? Os nossos passos estão nos levando firmes para a vida eterna? Estamos nos princípios da dores, igreja. Os nossos passos precisam levarmos para a vida eterna. Hoje é dia, se preciso for, fazer um retorno, porém devemos jamais sair do caminho chamado Jesus. Permita hoje o nosso GPS espiritual recalcular a nossa rota, se preciso for, pois Jesus foi assunto ao céu, e Ele foi assunto aos céus, e Ele nos ama tanto. O amor de Jesus por mim, por você, por nós, é tão imensurável, que Ele falou: filho, Pai falou para os discípulos: eu vou assunto aos céus, mas eu não vou deixar a minha igreja sozinha. Eu não vou deixar a minha igreja sozinha. Eu vou enviar para a minha igreja o Consolador, para guiá-lo o caminho que você deve percorrer, para ajudar você a vencer os seus pecados, para ajudar você a vencer as suas lutas. O
Consolador, que nos convence do pecado, que nos ajusta a nossa rota, que faz eu e você, nós, a não desistir, a não desistir. Eu quero encerrar a ministração para nós orarmos, falando do texto que está em Marcos capítulo 19. Não vamos ler não, filho, perdão, não vamos ler não, tá? Mateus capítulo 19. Lá relata o trecho de Jesus começa a conversar com um jovem rico, um jovem que tinha uma excelente qualidade de vida, um jovem que conhecia a lei, um jovem que conhecia a palavra, um jovem que conhecia a lei de Moisés, um jovem que falava que obedecia a lei, obedecia o evangelho, obedecia os princípios, o evangelho não, que ainda não existia na época, obedecia os princípios que Jesus estava falando com ele, obedecia os princípios, cheio de qualidades humanas, porém lhe faltava o principal, o essencial para a vida dele, que era a vida eterna. Jesus chega naquele menino e fala: ei, muito bem que você conhece a lei, muito bem que você pratica a lei, muito bem que você ama o próximo, muito bem, mas só te falta uma coisa. Pega o seu dinheiro, que era muito, vende, dê aos pobres e me segue. Se Deus te pedisse aquilo que você mais gosta, sabe o que você daria para Ele? Por exemplo, Luiz, chega um determinado momento da tua vida, Deus fala: quero o seu salão. Fala: meu Deus, agora que eu reformei, ficou show. Meu salão, Deus. É só um conjecturando, tá? Só imagina se Deus chegasse em nós, pedisse aquilo que nós mais gostamos. E ele chegou naquele jovem. Sabe o que aquele jovem fez? Dá licença. Virou as costas para Jesus e seguiu o seu caminho longe de Jesus. Porque o Deus daquele jovem era o dinheiro. Sabe quando eu conheço, quando o cristão se converte de verdade? Quando ele enfrenta tudo e a todos para ser dizimista na casa do Senhor. Porque quem pregador pregando contra dízimo, nunca vi igual. Mas quando entende que a casa do Senhor é sustentada através do dízimo e oferta, ele sempre separa o primeiro para o Senhor. Aquele jovem não quis largar o dinheiro, porque o seu coração, no seu coração, o seu Deus era o dinheiro. E antes de eu vir para o altar, o Espírito Santo falou muito forte. Pede para dividir com você nessa noite. Não permita que nada nesta vida preencha mais o seu coração que não seja o Senhor. Mesmo, Silvana, que você ama o Rodrigo imensuravelmente, o seu amor por Deus não pode ser menor. Mesmo, filho, que você ama aquele salão imensurável, eu louvo a Deus de ver o seu crescimento. Seu amor por Deus, por salão, não pode ser maior do que para Deus. Mesmo que eu amo essa igreja imensuravelmente, se um dia Deus falar: ó, entrega a sua igreja, que eu vou te levar para o outro, minha igreja não, né? Entrega a igreja, que eu vou te levar para outro lugar. Mesmo eu amando vocês imensuravelmente, vou pegar minha família e vou, porque eu estou aqui para obedecer ao Senhor. Entenda uma coisa: nada pode ser maior em nosso coração do que sermos servos do Senhor.
Que nessa noite, se você pode, convido você a se colocar de pé. E você vai ser o GPS da sua vida agora. Você vai recalcular a tua rota e você vai ver qual é o caminho que você anda percorrendo. Se preciso for dessa noite, faça o retorno sem medo e volte para o caminho chamado Jesus. Às vezes nós perguntamos: Deus, por que o Senhor me deu tanto talento numa coisa? Sabe por quê, filho? Para que o meu evangelho seja pregoado através daquilo que eu te entreguei, para que o meu nome seja honrado, para que sejam salvas através daquilo que eu te entreguei. Com seus olhos fechados, com a mão na altura do seu coração, qual é o caminho que você tem percorrido? Eu não ia falar sobre isso hoje. Eu ia ministrar um Deus que destrói sonho. Havia até quarta-feira, mas eu estava tomando banho. O Espírito Santo me invadiu ali, tomou conta. Então eu falei: Fê, você não vai falar de um Deus que destrói sonho. Você vai falar simplesmente qual é o caminho que a minha igreja está percorrendo. Eu quero que a minha igreja faça um retorno, se preciso for, e volta para o caminho.